Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que o teu corpo todo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, nós entramos no dia de ontem e vamos nessa sequência por uma semana na qual Jesus, ele vai, a liturgia, vai nos apresentando Jesus que vai explicando, vai adentrando na questão dos mandamentos. Começamos, antes de ontem, começamos com Jesus falando que ele veio para dar o cumprimento perfeito da lei. E aí, obviamente, Jesus ele vai explicando para cada um de nós tudo que vem, tudo que se remete à lei de Deus. E Jesus vai mostrando para a gente que o título, o mandamento em si, a frase do mandamento, do decálogo, da tábua da lei, ele é raso. Não basta simplesmente estar na superficialidade. Obviamente que tudo começa pelo raso mesmo e a gente vai aprofundando. Isso é o natural. Então, no início é bom a gente ter o entendimento do decálogo, buscarmos efetivamente cumprir a lei. E ao longo da nossa caminhada, a gente vai crescendo em conhecimento com Cristo, por meio também de todo o ensinamento que Ele nos dá na condução, na tradição da Igreja. Lembremos que a Igreja, ela nunca será e nem foi abandonada por Jesus. Então, o Espírito Santo que conduz a Igreja. Por isso, a importância da tradição, porque é o caminho que o Espírito vai nos conduzindo, nos ensinando. E Jesus hoje vem falar do 6º mandamento: não cometerás adultério. E ele vem aprofundar um pouco mais, não é somente o adultério. E aí ele já liga com o 9º mandamento. O 9º mandamento é guardar a castidade nos pensamentos e desejos. Então a gente percebe que os mandamentos, eles nos levam a uma condição de perfeição, a perfeição que Deus quer de cada um de nós. E em especial, a maior parte dos 10 mandamentos
lidam com o relacionamento humano, um com o outro. É importante a gente também ter esse entendimento. É como a gente deve agir na nossa vida ao contato com o irmão. E aí Jesus vem alertar sobre o desejo. Por quê, gente? Por que o desejo é tão importante? E o desejo realmente é importante porque só nos 10 mandamentos, 2 são manifestados pelo desejo. O 9º e o 10º. Um está relacionado a cuidar dos desejos, dos pensamentos em relação ao 6º mandamento, que é guardar a castidade. E o outro é relacionado ao desejo de ter e de possuir bens, que também está ligado ao mandamento de não roubar. Mas o desejo, Jesus chama a atenção nossa aqui de cuidar do desejo, cuidar daquilo que vem do coração. Desejo, sendo bom ou ruim, ele nasce do coração. Ele pode ou não ser alimentado pela nossa mente, pela nossa cabeça, e a partir do momento o desejo alimentado e cuidado, ele pode vir a ser realizado. Por isso a importância de cuidar do desejo. Porque os desejos eles também devem ser, não somente as nossas ações, mas o desejo, nossos desejos também devem ser orientados pela graça de Deus. Se assim não for, corremos o risco de realizar ações contrárias ao nosso Senhor. Porque eu volto a dizer, o desejo alimentado ele tem grande chance de ser executado. É o nosso jeito. A gente alimenta, a gente sonha, a gente planeja, a gente executa. É assim que a gente costuma fazer. Com as ações que não são simplesmente realizadas de forma automatizada, que a gente não precisa pensar muito. E aí também vem algo muito importante. Às vezes o desejo vem. Cabe a cada um de nós filtrar o desejo. Muitas vezes é um desejo involuntário, que vem na nossa cabeça. E isso é absolutamente normal. Filtremos. E o filtro é o quê? Quais desejos, quais sonhos, quais pensamentos eu tenho que eu vou alimentar? Quais que eu vou simplesmente excluir? E muitas vezes excluir também é difícil. E aí entra o nosso relacionamento com o Senhor, e aí a gente pede a Deus para retirar de nós aquele sentimento, aquele pensamento, aquele desejo desordenado. Entregamos a Ele, pedimos misericórdia, e assim a gente vai entregando a cada dia mais a nossa vida como um todo para o Senhor. Também esse período agora que a liturgia vai mostrando Jesus cuidando de mostrar para cada um de nós o que efetivamente é cada mandamento, nos convida a procurar o catecismo da igreja. Porque no catecismo nós temos, eu vou até pôr o link do catecismo aqui na descrição, no catecismo a gente tem os mandamentos sendo detalhados, como Cristo fez na liturgia e vai fazer ao longo desses próximos dias, para que a gente conheça, gente, para que a gente tenha consciência do que Deus nos pede, para que a gente possa seguir no amor. E o catecismo bem vem dizer, o mandamento do adultério, não cometerás adultério, por exemplo, ele seria perfeitamente, poderia ser lido de forma precisa como não pecarás contra a castidade. E aqui um ponto interessante, e a gente lendo o catecismo a gente vai observar, a castidade ela deve ser vivida
em todas as esferas. E castidade não tem nada a ver com não realizar o ato sexual, por exemplo. A castidade, ao longo do tempo, ela foi sendo colocada como isso, né? Casto quem não tem vida sexual. Não é o que a igreja fala. Por isso nós precisamos aprender o que Deus nos fala. Porque foi Deus que criou a sexualidade. A sexualidade ela é boa. Senão ela não teria sido criada por Deus. E guardar a castidade, o casal casado que recebe o sacramento do matrimônio, ele guarda a sua castidade vivendo um com o outro a vida íntima, a vida sexual. A entrega do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. E isto é vontade de Deus para cada um de nós também. Percebam que cada um tem a sua vocação. Nesta vocação, isso também é vontade de Deus. Porque essa vida íntima, ela gera dois frutos. Fruto da união dos esposos e o fruto da abertura à vida, do receber os filhos. Então a gente precisa realmente, esses dias, quando a gente vamos observando, né, essa sequência das explicações dos mandamentos, é a igreja nos pedindo para a gente avançar para águas mais profundas. Não vivermos na superficialidade, mas buscarmos conhecer o Senhor. E é simples a gente entender que só se ama aquilo que se conhece. Por isso, muitas vezes, nós somos levados ao erro de buscar as coisas por medo, buscar as coisas de Deus, que eu estou dizendo, buscar as coisas de Deus por medo, buscar as coisas de Deus com certa desconfiança, porque a gente não entende, mas não entendemos porque muitas vezes não conhecemos. E nesse caminho que a gente tem buscado, caminhando com Jesus para Jesus, Jesus também nos pede para conhecê-lo. Jesus se revela para cada um de nós e dá-nos a saber que Ele é Senhor de tudo e Ele nos criou na liberdade. Então a vida em Cristo nada mais é do que liberdade. E também na liberdade nós escolhemos seguir Ele. Nós escolhemos seguir os mandamentos. Isso tudo está muito relacionado à liberdade que Ele nos deu. Ele sempre faz o convite, mas nós fazemos a escolha. E para terminar, um ponto interessante é que muitas pessoas podem ler esse versículo, esse último verso, o último parágrafo do Evangelho e pensar assim, mas está falando só da mulher. Gente, a gente tem que entender que na época de Jesus, o homem tinha direito de entregar a mulher o divórcio. Muitas vezes o pai tinha direito de divorciar a filha, por exemplo. E isso não existia a reciprocidade, então a mulher não tinha direito de se divorciar. Então hoje, quando a gente lê esse final aqui, é justo que a gente leia e perceba que é tanto um quanto o outro. Aqui não existe guerra de gênero, não. Tanto o homem quanto a mulher. E percebam que Jesus aqui, por isso as pessoas vão pensar assim, mas e a nulidade do matrimônio? A nulidade existe porque Cristo colocou. Olha o que Jesus fala. Todo aquele que se divorcia da mulher ou do homem, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela ou ele se torne adúltera ou adúltero. Então esse é o detalhe. O matrimônio ele pode ser declarado nulo. Ele não vai ser cancelado, porque para cancelar precisa ser efetivado. O matrimônio que foi efetivado, ele nunca será cancelado. Porque o que Deus uniu, o homem não tem condição de separar. Mas aquilo que ainda não foi unido, ou seja, a união irregular que Cristo fala, esse sim pode ser declarado nulo. Caso contrário,
o matrimônio já consolidado, não podendo ser declarado nulo, ele tem um caráter de indissolubilidade. Por isso, o fato do adultério. Mas, obviamente, se você vive essa situação de uma segunda união, é importante você procurar o seu padre, alguém da igreja, e aqui eu falo do corpo da igreja, que vai te conduzir, porque lembremos sempre, Deus, ele fala no Evangelho, eu vim para curar os feridos, eu vim para os doentes, eu vim para buscar a ovelha perdida. E é importante a gente lembrar que a conversão, ela é uma grande festa no céu. Então, cada um de nós, todos nós somos pecadores. A única que não pecou e que é criatura foi Maria. Então, todos nós somos pecadores. Não vamos julgar nem a nós mesmos, mas vamos buscar a misericórdia de Deus, buscar o caminho do Senhor e buscar, sim, cumprir os mandamentos, cumprir aquilo que Jesus pede para cada um de nós na nossa vida. Porque, gente, lembremos sempre, o pecado nunca será maior do que a graça. Inclusive, o pecado é infinitamente menor do que a graça, porque a graça é o dom de Deus. E nós todos somos convidados para adentrarmos em Deus, adentrarmos na graça de Deus. Todos nós temos a nossa primeira vocação, que é a nossa salvação, a nossa vida no Senhor. Querido Jesus, nós queremos te pedir que nesse caminho, nesses próximos dias em que o Senhor vai nos ensinando sobre o decálogo, que o Senhor possa nos dar um coração fecundo, um coração capaz, pela tua graça e a tua misericórdia, de entender os seus mandamentos, de entender o seu cuidado para com cada um de nós, e entender que tudo isso é porque o Senhor nos ama, o Senhor nos tem carinho, o Senhor realmente trilha a nossa caminhada junto a cada um de nós. E que aqui não há nada relacionado à prisão, relacionado a impedimento, mas é relacionado ao amor, o amor livre que o Senhor oferta para cada um de nós. Para que nós bem entendamos aquilo que o Senhor nos quer, nós pedimos, dá-nos a graça de permanecer contigo, Senhor. Pois sabemos que o Senhor sempre está do nosso lado. Dá-nos a graça de viver para Ti e nesta necessidade que temos do Senhor, não nos afastarmos de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.